meu pai, ele veio da Europa, né? Ele veio de navio e aconteceu um fato interessante com ele, que ele queria ir para São Francisco, Porto de São Francisco, nos Estados Unidos. E pegou o navio errado, veio parar no Brasil. Aí chegaram no Brasil, não sabiam falar, não sabiam nada, né? Louco de fome, uns 4 rapazes, né? Aventurando. E aí eu acho que depois ele foi se entrosando, né? Mas a primeira coisa que eles foram comer foi banana, que eles não conheciam. Só que eles foram comer com a casca e ficaram apavorados com a banana nossa, né? Então meu pai entrou assim aqui. E aí, de certo, conheceu minha mãe através de, né, baile, sei lá como é que foi, né? E terminaram casando. A minha mãe é de Jaraguá do Sul, né? Aí casaram, fomos morar em Joinville, eu sou nascida lá. E ali nós ficamos, por exemplo, eu tinha 7 anos quando vim para cá já, né? Aí eles construíram uma casa linda lá, que era a moradia. Atrás eles tinham um mini frigorífico, né? E do lado um armazém de secos e molhados. E meu pai sempre foi meio mão aberta, resolveu servir de fiador para um amigo dele, naquela época, de 15 contos de réis. Na hora de pagar, o amigo fugiu. Naquele tempo não tinha essa de você ter advogado para te defender, né? O juiz simplesmente chegou, lacrou as portas, e a mãe atravessou a rua comigo e minha irmã para a casa da amiga dela. Só liberaram a máquina de costura e a cama. Aí ela ficou, e o pai veio para o Rio Grande do Sul, tentar aqui, né? Aí ela esperou, e terminou vindo para cá também. Menino, nós não tínhamos em Santo Antônio 1 metro de calçamento. Não existia nada de calçamento. Verão era uma poeira, né? E no inverno era barro, né? Então, era assim. Depois que começou a surgir o calçamento, começaram aqui na Avenida Brasil, né? Aí começou a ser essas paralelepípedos, né? Como botavam a pedra-ferro, aquela, não sei se... Então começaram o calçamento assim. O asfalto surgiu bem depois, né? Que chegamos aqui em 34, né? 1934. Aí então começou a parte da mãe na saúde. Ela foi trabalhar no Hospital Santo Ângelo, onde hoje é a Casa da Criança, foi aonde começou o Hospital Santo Ângelo, né? Quando ela foi trabalhar no Santo Ângelo, naquele tempo não tinha Gisela. E o nome em alemão dela seria Gisela. E os médicos não conseguiam dizer. Achavam difícil de dizer. Aí eu não sei se foi o doutor Veloso, se foi o Lobo, disse, de hoje em dia chama Isabel. E ficou Isabel até ela falecer. Né? E aí terminou sempre nos documentos dela, né? Documento não, aí era Gisela, né? Mas assim, as coisas oficiais, uma coisa assim, outra, é Isabel. Ali ela trabalhou anos a fio, junto com aqueles médicos. Alguns médicos devem celebrar, os novos não, que é te falei que é o doutor Veloso, o doutor Lobo, né? Mais tarde, depois então veio o doutor Cruz e coisa, aí ela foi melhorando. Mas nós fomos morar no Hotel Vitória, na Venâncio Aires, um hotel simples. Dali nós fomos morar numas peças cedidas para uma pessoa com a gente, que a mãe deve ter feito amizade. E para encurtar, fomos morar numa choupaninha de chão batido. Aí ela foi melhorando, nós fomos melhorar na casa do seu Rola, que era um senhor de idade, aonde nasceu meu irmão. Isso já foi em 35. De lá, melhoraram as coisas, vamos para outra casa melhor. Ali ela começou, inclusive, a fazer partos em casa, né? Ela já começou ali, independente de estar no hospital, a fazer partos. Meu pai já era mais liberal, mais artista, gostava de pintura. Alemão, veio da Alemanha, gostava muito de cerveja.
E aí se encontrava com os amigos, ali o horário era 6 horas da tarde, né? Tinha um bar aqui na esquina, Bola Branca, onde eles se reuniam, né? E aí eles tomavam a sua cerveja, e assim era o esquema dele. Ele sempre foi uma pessoa... Isso aqui que tu está vendo aqui, essa parede, por exemplo, isso hoje se faz com naturalidade, né? Mas antigamente tu tinha que ser um artesão para fazer isso aí. Tu tinha que ter um desenho disso aqui, uma massa apropriada, né? Porque hoje tu passa massa corrida e faz o que tu quiser, né? Mas naquela época não existia massa corrida, então tinha que fazer uma massa, né? Tu vê que isso aí tem a idade do hospital. Então tem nessa peça e tem na peça da cozinha. Esse mesmo eu conservei isso aí. Isso já foi vários tipos de pintura em cima, né? Mas era um trabalho artístico feito naquela época, né? Em 1939, saiu o primeiro prédiozinho aqui. Ela tinha 37 anos, né? Ela já conseguiu levantar o primeiro prédio. E ali ela foi indo. Com todas as dificuldades que ela fez, ela enfrentou muita dificuldade até o Rolando se formar. Foi difícil, não foi fácil, né? Mas ela tinha uma pessoa que era muito amiga dela lá em Porto Alegre, que era o doutor Mariá, que ele dizia, não te preocupa, Isabela, que eu vou te mandar um médico aí para te ajudar. Outro dia veio, e aí veio, trabalhou aqui o doutor Franz, que foi um médico que fez bastante sucesso em Santo Ângelo, depois o doutor Becker, né? Aí os novos já foram chegando, e daí a pouco o Rolando também se formou, né? Aí já melhoraram as coisas mais ainda. Mas eu passei na odontologia e digo, bom, agora vou ser dentista. Mas minha mãe não se convenceu, ela já tinha hospital aqui, né? Como é que o único filho homem que tem aí não vai ser meu médico aqui, né? Ela foi para Porto Alegre, me botou no trem, me levou para Santa Maria e fez me matricular na faculdade de medicina lá. Aí eu fiz a matrícula lá, passei no vestibular de medicina lá. E aí exerci 6 anos de medicina lá onde conheci a minha esposa Marília, né, que era de Santiago, se encontramos lá, casamos em Santa Maria, inclusive, né? E aí, formado, tu vinha direto. Então, como é a especialidade, me perguntado assim, não tinha especialidade. Isso aí, tu era médico, tu era traumatologista, obstetra, pediatra, ginecologista, tu era tudo. Inclusive anestesia eu fazia. Então, não era, mas tu não é médico, então tu tinha que se virar, né? Tu era criança, tu era praticamente o médico da família, como chamava antigamente, né? Então tu atendia em todas as especialidades, isso aí, né? Depois, com um certo tempo, tu foi direcionando para determinadas especialidades. Aí eu fazia mais cirurgia, obstetrícia, mas nunca deixei a clínica de lado. Fazia sempre clínica, mas também obstetrícia e cirurgia. Então, meu pai era turrão, né? Com o Rolando, não. Mas mulher, para ele, meu pai era daqueles, né? Lugar de mulher é dentro de casa. E eu sou da primeira turma de formandos aqui do Colégio Vergere. A primeira turma de ginásio foi a nossa. Até era interessante porque vinha professores de Porto Alegre nos questionar, né? Não era só os professores daqui, né? E eu tinha professores, assim, excelentes, a gente tinha diferenças, né? E 2 professores meus vieram pedir para minha mãe e para o meu pai para eu continuar os estudos, mas aqui, além do ginásio, não tinha. E meu pai correu com eles. Minha filha já aprendeu que chega em lugar de mulher dentro de casa. Ele não me deixou. Mas aí a mãe disse, não, tu vai estudar mais um pouco. Aí eu fui para Cruz Alta. E lá eu fiz, foi a última turma de contadores que se formaram lá. A minha mana não era ligada em estudo, não quis sair, né? Quiseram matricular ela no colégio fora ali, ela disse, não vou não. Eu vou fugir, ela dizia, né? Mas ela pendeu muito para esse lado da mamãe, né? Ela trabalhou muito junto com a minha mãe. E quem estava mais perto dela, porque eu fui mais cedo embora. Primeiro eu fui estudar fora, né? Então tu já fica um pouco distante, né?
E depois eu casei e fui embora para Porto Alegre. Mas a minha irmã ficou muito com ela. Tanto que meu pai e minha mãe construíram uma casa para ela no nosso terreno que nós temos ali atrás. Ela ficou 22 anos morando ali. Ela praticamente criou os filhos dela ali. E ela também trabalhou na parte de enfermagem junto com a mãe, anos a fio, né? Infelizmente hoje é falecida, né? Podia estar aqui com a gente. Eu me formei em 61, 62 eu já estava trabalhando aqui. No dezembro de 61 me formei, em janeiro de 62 eu já estava trabalhando aqui. Eu não sabia nada, porque o que tu aprendia na faculdade era muito pouco, né? Era muito pouco, né? Então foi tudo praticamente feito com... E isso tive bastante auxílio da minha mãe, né? Porque ela era parteira muita prática, né? Experiente, né? Então eu aprendi muito com ela, né? Então... E a mãe tinha uma facilidade assim enorme, porque ela praticamente, a mãe não tinha escolaridade, né? Mas ela tinha uma facilidade de conseguir capital para trabalhar sem nada, sem avalista, sem nada. Eu acho que a mamãe não tinha nem a RG. A mamãe não me lembro se a mamãe agora no fim tinha o RG dela. Né? Tu vê a confiança que as pessoas tinham, né? Principalmente antigamente, né? Aí, à medida que ela foi comprando os terrenos, ela foi construindo, né? E foi essa coisa assim. Ela, quando começou a construir aqui, eu cansei de ver minha mãe de pé descalço, junto com uma cozinheira que nós tínhamos, que era reforçada, carregando tijolo no carrinho de mão, carregando massa para fazer os alicerces para acelerar o serviço. E ela falava o polonês fluentemente, tanto que os ciganos eram fregueses da casa, né? Ela falava com eles, como nós estamos conversando aqui, ela conversava com eles. E o chefe dos ciganos naquela época, que eu me lembro, era o seu Miguel, né, que comandava a turma, né? Então a turma não podia entrar aqui no hospital todo mundo. Então eles sentavam tudo aqui na frente dos canteiros, acampavam ali, né? Era cheio de cigano acampado quando eles estavam aí, quando tinha o problema, né? E ela ia para fora fazer partos de carroça, com chuva, com guarda-chuva e aqueles ponchos que usavam antigamente, né? E muitas vezes o Dr. Krul ia junto com ela. E aí ela foi trazendo o pessoal de fora, muita gente, a clínica maior era de gente do interior, né? E aquilo foi aumentando, né? E aí os médicos novos foram chegando também, né? Eu comecei sozinho, né? Minhas irmãs, a que já faleceu, ela viajava muito, se localizava, ia para Passo Fundo, Santa Maria, morava um tempo lá, um tempo em Porto Alegre e tal, até que ela se fixou em Santo Ângelo. Aí eu pedi para ela vir trabalhar aqui junto, né? Porque era Érica Hildegard. Mas ela ficou trabalhando muito tempo, até falecer, ela ficou aqui conosco, né? E a Ruth, que é a mais velha, né, ela veio bem depois, né, porque ela morava em Porto Alegre. Quando faleceu o pai, em 80, parece que foi, aí é que ela veio para Santo Ângelo, né? Eu voltei para cá quando faleceu meu pai. Aí meu irmão me mandou chamar, quer dizer, eu vim para o velório e tudo, e na hora de ir embora, disse, tu não vai, vamos conversar. E eu digo, e agora, né? E aí o meu filho que estava comigo disse, mãe, tu tem que ficar, porque, né? Aí eu fiquei. Aí ele falou, eu preciso de ti para tu me ajudar, né? Que a mamãe e o papai já tinham idade, né? Então já tem coisas que já não estavam mais dando, né? Eu digo, tá, eu venho te ajudar, 3 meses, depois eu vou embora. Esses 3 meses estão quase 40 anos, para vocês verem a diferença, né?
minha mãe é interessante, né? Ela era muito ligada a mim. Ela é o único filho homem, você sabe como é que é. As mães, né, ficam assim meio chegadas demais. Então, tudo era com ela. Aí ela, como eu era muito ligado ao futebol, fundador de clube de futebol, presidente de clube de futebol, como é que ela não vai ser, né, futebolista também? E ela se tornou colorada, como eu sou colorado também, né? E ela, mas ela não tinha o domínio das suas emoções. E eu não morava ainda em casa própria, eu morava aqui na esquina, no clima, no edifício. E dias de jogos era certo que os enfermeiros me chamavam, ó, vem atender tua mãe que ela tá mal. Eu chegava, dava um ataque cardíaco, chegava a estar 200 pulsações por minuto, né? Estava ofegante, digo, relaxa, afrouxa a roupa, meu Deus do céu. A lâmpada não assiste mais futebol, mas não adiantava. Ela assistia todas as vezes que tinha futebol, ela estava lá. Não tinha televisão, bem entendido, mas era pelo rádio, né? E o rádio é mais emocionante ainda, porque tu não sabe o que está acontecendo na realidade. É mais o repórter que está ali transmitindo isso, que está transmitindo as emoções, né? Mas ela influenciou bastante nisso aí, viu? Como ela também influenciou sobre a minha profissão, de ser médico, eu também influenciei ela de ser uma grande desportista, né? Trocamos figurinha. Cassino de Sevilha. Eles em seguida vinham tocar aqui em Santo Ângelo. Mas era uma coisa lindíssima. E o clube, naquela época, o auge, era o 28. Então, não sei se ainda existe a tal de polonese, uma coisa assim, que dançam, os casais vão se encontrando, vão passando, vão se separando, né? Ela sempre puxava à frente. Era um pé de valsa, e o pai também, né? E outra coisa que ela jogava, eu te falei, muito, muito bem, era bolão, né? Ela ia jogar bolão por aí, ia para Giruá, ia para Ibirubá, sei lá para onde a turma ia, a mãe acompanhava, né? Ela gostava. Não, ela ganhou uma loteria. Ela jogava muito, ela jogava tudo, né? Jogo do bicho, que tinha, loteria, tudo isso aí tinha. E o pessoal, meu pai não gostava, via o meu pai, os caras disparavam. Aí o vizinho da frente tinha um bilhete que ele já jogava uns 20, 30 anos, nunca saiu, disse aquele dia, não quero mais jogar esse bilhete. E eu veio oferecer o bilhete para minha mãe. A mãe comprou e tirou o primeiro prêmio da Loteria Federal. Deu daquele bilhete, coincidentemente, né? Um dia que o cara não jogou de 30 anos, o cara trouxe aqui. Eles tinham momentos ótimos e tinham os momentos também de briga, né? Mas eles ficaram juntos até o fim da vida deles. O pai ajudou na construção aqui, porque ele trabalhava no Medaglia, na parte de pintura. Então, quando ele ia receber, já deixava uma parte lá para ajudar aqui, né? Mas o pai não era, como é que eu vou dizer para vocês? O pai nunca foi apegado a bens. Quem fez isso aqui, quem segurou isso aqui, foi ela, foi a mãe. Ela não fazia só parto, ela atendia toda a parte de enfermagem, ela ajudava nas cirurgias, ela ajudava nas anestesias e acho que Deus abençoou tanto essa casa assim que nunca aconteceu nada. Tinha um cliente nosso que era muito amigo da mãe, o seu Dalongaro. Ele teve muito mal e os médicos até tinham desenganado ele. E ela não desistiu, ela ficou ali, né? E conseguiu salvar ele. Então, quando ele foi para a Itália, ele trouxe essa santa, é a Nossa Senhora da Saúde. É linda aquela santa lá, né? Tinha um altar, era rezado missa para os filhos. O padre Paulo Stakovic, se não é do tempo de vocês, era muito amigo da casa. Ele vinha nos domingos almoçar aqui em casa, porque o meu pai gostava, e a mãe, eles agregavam os filhos. Então, os fins de semana era sagrado nós vir para cá, tinha que vir almoçar. E se nós chegasse atrasado, o seu Stilfer ficava furioso com a gente, né? Que passava o churrasco do ponto, ele ficava furioso, né?
Então ali ele vinha e lá atrás não tinha nada. Depois foram construindo, foram tirando, né? A nossa família é interessante. Ela pendeu quase toda para a área biológica, né? Começou com o Rolando, que foi para mim. Ela também, né? A minha irmã também, que não estudou nem nada, ela fazia enfermagem a mil, né? Então quer dizer que ele já está, eu acho que no sangue da pessoa, né? Então, tem mais gente na nossa família na área biológica do que em outras áreas, tem muito pouco. O filho do Rolando é médico, o meu filho também é médico, aí tem dois que são veterinários, tudo na área biológica. A outra é fisioterapeuta, aí já é minha neta, vai ser bisneta da mamãe, né? Fisioterapia também é da área biológica, a outra fez psicologia. Eu acho que então, a filha do Rolando também é dentista, fez odonto. O meu sobrinho, filho da Ruth, o Roberto, ele começou aqui fazendo clínica comigo, né? E ele começou aqui, né? Se formou e veio para cá, né? E o Luizinho, o filho dela, se formou em veterinária também na área, né? Só a Regiane que fez biologia, mas também está relacionado na área. E o meu filho é cirurgião plástico em Porto Alegre, primeiro filho que nós tivemos, homem, né? E tenho mais duas filhas mulheres, que uma é odontólogo, né? E a outra é advogada, né? E 5 netos, aliás, estão fazendo até, por sinal, estão fazendo odontologia. Da minha filha da Cristiane, ela tem 2 filhas e as 2 estão fazendo odontologia, também nesse lado, né? Começamos muito bem aí, tivemos um bom andamento no hospital e tudo. O hospital teve muito conceito aí, era hospital de ponta aqui em Santo Ângelo. E a coisa que, com o tempo, né, o lado financeiro começou a ficar meio pesado, né? Mas ela trabalhou até a mãe parou de trabalhar quando eu vim para cá. Quando eu vim para cá, a mãe estava com 78 anos. E ela nunca se furtou, por exemplo, de atender alguém por falta de dinheiro. Nunca. Mas foi gratificante, não me arrependo de nada, eu repetiria tudo o que eu fiz, faria de novo, porque a maior satisfação, a alegria que a gente tinha, que eu tinha particularmente, é ver um paciente te agradecer. Como isso aí faz bem para o teu ego, viu? Porque o paciente reconhecer assim e agradecer, doutor, muito obrigado pelo doutor ter feito isso aí, isso é uma coisa fantástica. Foi a homenagem mais bonita que eu vi, que ela inclusive tinha quebrado a perna. Ela foi de cadeira de rodas. Então começou desde a entrada dela, já deu aquele impacto, aquela comoção do pessoal de ver ela numa cadeira de rodas, empurrada pelos netos dela, né? E aquele tapete vermelho, né? Aquelas poltronas lindas lá em cima, numa o bispo, no outro ela, né? E eu me lembro ela sentadinha, tirando beijinho pro pessoal, né? E uma coisa que ela me falou, que me marcou muito, ela disse assim, minha filha, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Por quê, mãe? Porque eu estou ouvindo tudo que eles estão dizendo a meu respeito. Depois que a gente morre, está dentro daquele caixão, a gente não ouve nada, né? Então foi uma homenagem muito bonita que foi prestada para ela, né? Cidadã santo-angelense. Mas ela estava feliz, era ela, né? Acho que valeu a pena, compensou tudo o que ela fez durante a vida dela. Eu acho que compensou ali, naquela homenagem que prestaram para ela, né?
certo, muito compensador tudo que você fez, não em termos financeiros, mas em termos de recompensa assim, espiritual, emocional. Isso aí fez muito bem, faz muito bem. Até hoje as pessoas vêm, te abraçam, né? Doutor, o senhor fez o parto dos meus filhos, agora tá, fulano está lá, está aqui, está lá, vamos lhe visitar e tal. Isso é todos os dias. Eu saio na rua, não deixo de acontecer um encontro desse aí. É. Eu acho que a história do Hospital Santa Isabel já foi contada. Essa não vai ser recontada de novo. Eu acho que encerrou aí, as coisas mudaram muito, né? As atividades, todos filhos fora, né? Então, dificilmente alguém teria condições de fazer isso. Ela não fazia só parto, ela atendia toda a parte de enfermagem, ela ajudava nas cirurgias, ela ajudava nas anestesias e eu acho que Deus abençoou tanto essa casa assim que nunca aconteceu nada. Ela foi uma pessoa assim de trabalhar de tudo que é jeito. Ela era parteira, era cozinheira, cuidava dos filhos, cuidava do patrimônio, cuidava dos doentes em geral, né? E ela deixou exemplos assim edificantes. Para mim foi um exemplo, uma guerreira mesmo, uma pessoa que marcou muito na minha vida. É a minha mãe.